Bora fazer uma questão de linguagens do Enem 2025 comigo? Essa questão 13, ela teve um alto grau de discriminação, né? Você não pode errar ela, senão você vai perder muito ponto. Então vem cá que eu vou te ensinar como é que você faz ela. Bem, o que que ela fala? O emprego da nova padrão é justificado nesse texto. Então, basicamente, entende enunciado. A gente sempre começa a ler enunciado e depois te lê a legenda. Lei número 10.639, 2003. Pô, já sei. Não preciso nem ler o texto. O emprego da nova padrão é justificado por quê? Porque é uma lei, pô. Acabou. Acabou. Né? Acabou. Literalmente, acabou. Você não precisa nem ler o texto. Por quê? Ele tá perguntando por que eu tô fazendo norma padrão. O que é norma padrão? É você usar a forma culta da linguagem. Você usar a forma gramaticalmente correta, né? Então, por que a forma gramaticalmente correta é justificada nesse texto? Então, o que esse texto tem que ele precisa ser gramaticalmente correto? Ele é uma lei. Pronto. Pela especialização do seu público-alvo? Não, uma lei ela é feita para todas as pessoas. Uma lei não é feita somente para doutores, para advogados, para juízes. Uma lei, qualquer pessoa pode ler a lei. Então não é que o seu público-alvo se especializou. Especialização no público-alvo, ele está dizendo que todo público que para quem é feita a lei é muito especializado, é muito educado, é muito culto. Não, não é isso que acontece. Letra B, pela relevância cultural do seu conteúdo. Galera, não é porque o conteúdo é culturalmente relevante que eu tenho que usar a norma padrão. Por exemplo, se você pegar uma cantiga da África, ela é da norma padrão? Não. Ela é um registro informal, porque a cantiga é oral, né? Então a oralidade tende a ser informal. Agora, ela tem um conteúdo relevante culturalmente? Demais. Muita coisa. Muita coisa. Então não é porque o conteúdo é cultural, é relevante cultural, que eu tenho que ter uma linguagem formal, entendeu? Não é por conta disso, não. Eu posso ter um conteúdo que seja muito relevante culturalmente, mas que seja informal. E é o mais comum que acontece. É difícil você achar. Não é de. É que é difícil, né? Esse texto tem uma relevância cultural, mas o que eu tô querendo dizer é que tem muito mais textos informais com relevância cultural do que textos formais com relevância cultural, entendeu? Pelos contextos pedagógicos que circula. No caso aqui, eu teria que ler, né, para ver quais contextos pedagógicos que ele circula. Mas enfim, não vai ser por conta disso, não. Porque qualquer contexto, lei é lei, tem que ser formal. Não é só porque, eu tô falando de uma lei sobre, sei lá, IPVA. Aí tem que ser informal, porque IPVA, quem tem carro é doido. Não, não é isso. Qualquer contexto, a lei vai ter que ser formal, né? Então já tá errado. Mas a gente vai ler o texto e vai entender por que a letra C tá errada, né? A importância para os grupos étnicos raciais, mesmo motivo da letra B. Não é porque é importante para o grupo étnico racial que vai ser formal. Por exemplo, a gente tem um poema lá de Castro Alves, Navio Negreiro, da terceira geração do romantismo. É um poema muito importante para os grupos étnicos raciais, porque justamente denunciava a escravidão. Agora, é formal? Óbvio que não. É totalmente informal, usa muita figura de linguagem, né? Então, não é porque é importante para um grupo que ele é formal, né? Na verdade, tende a ser o oposto disso, beleza? Mas enfim, não tô falando que é o oposto, tô falando que tende, tá? Pode ter um texto formal que seja, sim, importante para grupos étnicos raciais, tá? Inclusive, nem sei se esse é. Vamos ler o texto e a gente vai ver. Letra I. Pelas características do gênero que pertence? Sim, pô. Por que ele usa norma padrão? Porque é lei. Acabou. Vamos ler o texto agora, para a gente entender melhor? Artigo 26. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre história e cultura afro-brasileira. Então tem relevância cultural e tem importância para grupos étnico-raciais. Percebe que, se fosse correto uma das duas, a questão seria anulada. Ele não está perguntando o conteúdo que tem no texto. Ele está perguntando por que a gente usa a norma padrão nesse texto. E o motivo é porque ela é uma lei, né? O conteúdo programático que se refere ao caput desse artigo incluirá o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro da formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas sociais, econômicas e políticas pertinentes à história do Brasil. Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística, de literatura e histórias brasileiras. Perfeito. Então, veja, conteúdo, eu caguei pro conteúdo. A explicação. Perdão, não é que ele não seja importante. Ele é importante, mas eu caguei pra fazer a questão. Entendeu? Porque o anunciado não me perguntou o que tem no texto. O anunciado perguntou: por que esse texto usa norma padrão? Por que ele usa? Porque ele é uma lei. Por conta do gênero que ele pertence. Gênero lei. Pronto. Aí você matou a questão. Então percebe que a letra B e a letra C estão no texto, mas não é o que o enunciado perguntou. Tá bom? E se você gostou dessa resolução, já envie pro seu amigo que vai fazer o Enem, para que ele também conheça esse trabalho de qualidade e deixe aqui sua curtida. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, galera. Tamo junto.